Graça e paz, amados, bom dia. Deus é bom. Esse louvor do pastor Serginho me fez lembrar de muitos momentos que o Senhor me lançava para viver algo novo e eu tentava ser resistente. E esse louvor, ele sempre, me traz de que nós não estamos sozinhos e o Senhor, ele quer que a gente rompa, Para poder viver o novo, a gente precisa romper, É uma decisão, amém? Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Nós vamos orar nessa manhã. Aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esta manhã, por este culto, por cada um daqueles, Senhor, que está aqui neste lugar e que está nos assistindo, Pai, para receber a Tua palavra, que é viva, que é poderosa e que ela é eficaz, Senhor. Que os testemunhos, Senhor, da minha vida e do meu irmão Jair, possa, Senhor, edificar, trazer clareza, Pai. E entendendo, Pai, o propósito da criação, da qual o Senhor nos fez. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, Adão. Pode sentar. Podem sentar. Aleluias. Então, amados, deixa eu abrir aqui as minhas anotações. Então, quando nós conhecemos a palavra do Senhor, e à medida que buscamos, nós começamos a entender o propósito da nossa vida, o propósito da criação. Nós sabemos que todos nós somos criados por Deus para um propósito, nele e para Ele. Por mais que a gente entenda quem é Deus, por mais que a gente creia, acredite em Deus, mas por conta do pecado, nós nascemos afastados de nos achegar ao Senhor, de nos achegarmos à sua presença. E diante disso, nós passamos a viver uma vida longe do Senhor, viver a nossa vida conforme a nossa vontade e os nossos desejos. E aí nós vivemos aonde? Em um mundo onde ele é reinado, pelo pai da mentira, que é o diabo. Nós vivemos no império das trevas. E lá em 2 Coríntios 5,17, você abre aí a sua Bíblia. 2 Coríntios 5,17. A sua palavra nos fala, Todo mundo já abriu? Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Então, quando nós buscamos, e confessamos o Senhor como nosso Salvador, as coisas novas, elas já estão disponíveis, para que a gente possa viver. Mas nós precisamos, tomar uma decisão, seguir o caminho que se deve andar. E quem aqui já está em Cristo? Glória a Deus, E nós sabemos, como eu falei, que para estar em Jesus, nós precisamos o quê? Nascer de novo. Então, é necessário nascer de novo, confessar Jesus como Senhor e Salvador, Como nós sabemos que com a boca se fala e com o coração se crê, E Jesus, ele falou isso para Nicodemos, lá em João, quando Nicodemos, saiu para conversar com Jesus e foi perguntar, ele queria saber a respeito do reino de Deus. E Jesus disse para ele, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. E não se surpreenda pelo fato de que vocês
de eu dizer que é necessário nascer de novo. Então, né, ainda que nós sabemos que nós temos um corpo, uma alma e um espírito, né, e quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus é aquele que vai nos guiar a viver o novo, né? Então, entender o propósito da criação para o qual o Senhor nos criou. E sem um novo nascimento, né, é impossível a gente viver o novo de Deus. Vivemos o quê? Uma vida vazia, sem direção, andando por caminhos que parecem até ser bom para a gente, mas não é, né? E a gente acaba o quê? Não vivendo o propósito que Deus tem para conosco. Ainda que a gente entenda, eu sou uma pessoa boa, não faço nada de errado, mas nós precisamos, amados, de Jesus. Precisamos entender o que somos nele. E assim, eu estava vivendo em uma vida, né, sem sentido, sem direção. Eu estava passando por uma fase na minha vida que eu estava buscando me afastar das pessoas, de amigos, de amizades que eu tinha. Eu comecei a deixar de sair, né, porque eu estava no ano de 2013. Mais ou menos foi a fase que eu estava em uma fase que eu saía bastante, acho que quase todo final de semana. Eu lembro que acho que no São João 2013, acho que eu fui quase todos os dias para o São João, acho que eu faltei uns 2 dias. Então, bebendo, curtindo, buscando, de fato, uma alegria nessas coisas. Mas, ao chegar em casa, ao dormir, né, então vinha aquela tristeza, como se algo tivesse faltando. E aí, foi exatamente nesse período, né, no meio de 2013 e em 2014, quando a igreja mudou para Piranga, em janeiro, no finalzinho de janeiro, eu comecei a frequentar, né, a Igreja Verbo da Vida com a minha irmã, que ela já era cristã, ela já ia. E, né, sempre pela minha irmã, pelos meus sobrinhos. Ele, vamos, tia, para a igreja. Minha sobrinha Karen, que hoje está no Senhor. Ela tinha 7 anos na época. Ela sempre me chamava, vamos, tia. E eu, muitas vezes, não queria ir. E quando foi no domingo, eu digo, tá bom, eu vou. Eu vi a necessidade de minha irmã precisar de ajuda, porque ela ia sozinha, o esposo ainda não a acompanhava. Ela era de 3 meninos. Karen tinha 7, acho que Ana Clara já tinha 3 e Samuel 2. Então, eu comecei a ir no intuito de ajudá-la, né? Esse era o meu pensamento. Não, vou para ajudar, não estou fazendo nada, né? Porque é assim que a gente pensa. Então, né, eu estava nessa fase, né, do isolamento. E nesse período, nessa fase, né, a gente sabe que quando a gente tenta não estar, né, no convívio das pessoas, ainda que eu trabalhasse para mim, eu sempre tinha, né, contato com pessoas de estar conversando, mas os finais de semana eram os piores da minha vida. Porque, como eu já tinha entrado numa fase de não sair mais, né, era como gerar um isolamento. E, na época, eu nem, né, imaginava que isso já era o início, né, de uma depressão. Mas, graças a Deus, eu não cheguei a ir a outros estágios. Então, eu comecei a ir com minha irmã para a igreja, mas sempre era do sábado para o domingo, da sexta, que eram os dias, acho que eu saía bastante, eu ouvia, né, sutilmente. Não saia, não. Desliga o celular. Bote no silencioso. Não fale, não, com seus amigos, aqueles que sempre me ligavam para mim estar saindo. E assim eu fazia, né? E na hora que eu dormia, né, que eu deitava para dormir, era que vinha mesmo pensamentos fortes, né, de negatividade, né, de que as coisas não davam certo na minha vida. Nada estava dando certo. E eu ficava questionando a Deus, né? Eu tinha esse entendimento de que quem tira a vida vai para o inferno.
Então, eu tinha um medo mesmo desse pensamento. Mas, como eu não entendia, que a gente sabe que a nossa morte física, diante, né, da gente tentar viver só para a gente isolado, a gente sabe que, né, o pai da mentira, que é o diabo, ele vai lançar pensamentos, né, para nos levar mesmo a uma depressão profunda, a ponto de pessoas tirarem a vida, que a gente tem visto muito isso. Mas, graças a Deus, eu não entrei nesse estágio. Mas, quando eu ia dormir, eu dizia: Senhor, eu quero morrer. Me leva. Eu nasci para quê? E assim eu fazia, sempre ao final de semana. Chorava horrores e ainda questionava a Deus. Nada dá certo na minha vida. As coisas não têm acontecido como eu quero. Porque a gente sabe que muitas vezes que quando a gente deseja fazer algo conforme a nossa vontade, na nossa força, de fato, né, elas não vão dar certo. Né? E principalmente diante dos nossos desejos. E aí, eu disse: Senhor, eu andava correta, eu sou boa, eu ajudo as pessoas, não gosto de fazer maldade com ninguém. Por quê? Por que, Deus? E diante disso, né, essa minha frustração de estar gerando essas coisas, era tudo por conta de relacionamentos que eu vivi e não deram certo. Porque quem aqui, né, não quer casar, ter família, filhos? Só que isso, né, que eu tentei buscar em parceiros que eu tive, não deu certo. Né? Mas graças a Deus que exatamente foi essa área em que o Senhor me curou. Ele me fez descansar e entender o propósito, no qual, por quê? Né? Ainda ele está solteira. Eu entendo que pelo fato de que existia um propósito para o Senhor, eu estando do jeito que eu estou. Por quê? Porque eu posso ir além. Se eu tiver alguém, eu vou ter que estar me dividindo para o Senhor e para essa pessoa para dar atenção. E eu sei que na hora certa vai chegar, então eu estou descansada nessa área, amém? Né? E por conta disso, né, como eu falei, no final de janeiro eu comecei a ir para a igreja e aos domingos eu sempre ia. E quando a gente vinha embora, aí minha sobrinha, né? Você sabe que as crianças, quando elas estão lá na sala, porque elas estão tendo um culto, amados. Elas não estão lá sendo entretidas, não. Elas recebem a palavra. E a minha sobrinha sempre vinha contando, né, para mim, para minha irmã, do que ela aprendia lá. E ela virava para mim e dizia: Tia, que dia você vai lá na frente para confessar Jesus? Tem que confessar. Eu digo: menina, eu já sou de Deus, decidi coisa. Tia, se você não confessar Jesus, a senhora vai para o inferno. Ela era bem clara. Eu digo: deixa de conversa. E eu desconversava. Né? E ela sempre falava. E assim foi. Eu iniciei no final de janeiro e no dia 17 de março, né, do mesmo ano, de 2014, o Senhor me alcançou. De uma forma que eu não entendi. A forma na qual o Senhor, né, eu disse sim para Ele. Porque foi exatamente, né, após mais um sábado de choro, de pedir ao Senhor para morrer, né, para me levar. E então, eu lembro que tinha um casal, né, que foi ministrar na igreja, e eles chamaram pessoas lá na frente que queriam receber a oração. E esse dia eu estava bem mal. Eu digo: eu vou lá receber a oração. Né? De repente, o que eu estou sentindo passa, mas sem pretensão nenhuma de confessar Jesus. E esse casal, ele começou a vir na igreja, numa fileira de pessoas, e quando chegou perto de mim, de outra moça, ele virou para nós duas, ele não perguntou qual era a oração que a gente queria, simplesmente ele virou para mim e ela e disse: eu nem conhecia ela. Vocês querem receber Jesus como seu Salvador? E aí eu fiquei assim, pensando, parei, digo: esse homem é doido. Eu vim para uma oração, não é para receber Jesus, não. Isso eu pensando, viu, amado? E aí pronto, eu sei que parou um instante de silêncio, eu e a menina se olhou, e aí ele perguntou de novo. Aí ela disse sim, e agora? Eu sei que veio algo de dentro, que a gente sabe quando a gente não tem força, né? O Senhor nos dá essa força. E eu disse sim, e aí eu vi uma gritaria, na época era Nádia, né? E foi através de Nádia que a minha irmã foi. E começaram a gritar, festejar, eu pronto. E na hora de ir embora, minha sobrinha também. Tia, você não vai mais para o inferno, não.
Eita, então, e eu fiquei assim, sem entender. Eu digo, meu Deus, mas eu precisava abandonar coisas. Só que, amados, no período que eu parei de sair, eu tinha parado já de beber, né, e fazer outras coisas, mas eu acho que tem coisas que eu ainda preciso parar de deixar de fazer. E agora eu aceitei Jesus. Então, eu não entendi, né? Mas Deus, ele é tão bom que ao longo da nossa caminhada, ele revela o porquê e a vontade dele. Eu lembro que eu conversando com uma prima minha, e ela perguntando como tinha sido. E aí eu falei, você não pediu para morrer? Jesus fez você morrer para o mundo e para as coisas. E você nasceu nele. Aí eu, não, glória a Deus. Então, Deus, amados, né? Ele revela, à medida da nossa caminhada, o porquê nós somos inseridos no seu reino. Amém? Então, no meu entendimento, eu estava apenas ajudando a minha irmã, né? Eu estava apenas ajudando ela com as crianças. Mas já havia um propósito, né, para a minha vida. E aí, Deus, ele faz conforme o quê? A sua vontade. Porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E então, esse foi o início da minha conversão. E buscando, né, e meditando, eu digo, Senhor, me direcione. O que falar, né? O que ministrar, para que os meus irmãos eles sejam edificados, para aqueles que ainda não tenham entendido o propósito da sua criação, possam entender e te receber como Senhor. E o Senhor, ele falou assim comigo, o seu propósito começou quando você decidiu ajudar sua irmã com as crianças, né? E diante disso, né, eu fui resgatada pelo Senhor. A minha sobrinha Karen, ela também ministrou na vida do meu pai. 15 dias antes do meu pai se internar e passar por uma cirurgia, porque ela já, né, eu acredito que também a questão, né, de eu não ter entrado em uma depressão profunda, porque meu sobrinho morava perto em casa e eles sempre estavam lá. E meu pai, nessa época, já estava doente, ele estava acamado, não conseguia andar por conta de feridas que apresentou na sua perna. E eles sempre estavam lá, e ela sempre falava de Jesus. Olha, vovô, tem que confessar Jesus. Ela ministrava para meu pai. E ele dizia, você é criança, não sabe de nada. E muitas vezes a gente despreza o que uma criança quer falar para a gente, o que uma criança quer abraçar a gente. Você não sabe de nada. Aí, nesse dia, né, Luciana estava fazendo a unha em casa, que eu trabalho, né, cuidando das unhas, da beleza das mulheres. Então, aí ela... Vovô, o pastor vai vir aqui, eu vou trazer ele. E quando o pastor foi lá, ela não deixaram nem ele entrar, foram receber na porta e levaram o pastor lá para o quarto. E meu pastor conversou com meu pai e ele confessou Jesus como Senhor e Salvador. E na semana seguinte ele se internou e foram 15 dias, amados, de internação, procedimento cirúrgico, mas diante de algumas complicações o meu pai não resistiu. Mas eu sei que o meu pai foi para a glória. Porque, amados, quem via meu pai no caixão, parecia que ele estava dormindo, sabe, sereno. Porque nós reconhecemos pelo semblante aqueles que morrem em Cristo. Então, existe uma diferença. E as crianças, elas são importantes para o reino. É tanto que Jesus, ele nos ensina através das crianças, né? Deus, ele nos ensina que nós precisamos ser como elas, né? Puras de coração, né? As crianças, elas são puras de coração. Deixa eu olhar aqui o meu roteiro. Aleluia. Pronto, é aqui mesmo, né? E lá em Mateus 18, né, queria que você abrisse a sua Bíblia. 18:2. Jesus vai falar, né, a respeito do reino de Deus. Porque nós sabemos, né, que os discípulos estavam lá entre eles, querendo saber quem seria o maior, né? E Jesus, ele ensina para os discípulos. Nesse momento tinham crianças, né? Porque onde Jesus ia, era criança, era adulto, né? Seguia Jesus. Então, vamos lá. Vou por ali.
Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo que, a não ser que vocês mudem e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Mas, se alguém induzir a pecar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se afogasse nas profundezas do mar. Então, o Senhor, Ele nos ensina através das crianças. Não só como as crianças, que nesse versículo aí no 18:6 fala da gente não induzir elas a pecarem. Então, Deus também está falando conosco, para que a gente também não induza o irmão, que muitas vezes está enfraquecido, está desanimado. Ao invés da gente ir lá dar uma palavra de encorajamento para fortalecer ele, a gente começa a falar e daqui a pouco coloca mais ainda o irmão no fundo do poço. Então, que nós possamos ser aquele que encoraje e que fortaleça o irmão, amados. Que sejamos como crianças. Porque Deus vê a criança com o seu coração puro, com a sua pureza. E o Senhor, Ele vai sempre, sempre nos tratar e nos orientar. E o ministério infantil, ele é um lugar, muito importante na igreja. É o coração da igreja. Porque desde pequeno, o que é que a palavra ensina? Ensine a criança no caminho que se deve andar, para que quando ela fique velha, ela não se desvie. Assim como é a obrigação do pai ensinar e educar a criança, o ministério infantil, ele auxilia, ajuda e ensina na parte espiritual da criança, ensinando a palavra de Deus, E todos aqueles que estão lá, eles passam por treinamentos, eles são aptos a estarem ensinando seus filhos, amém? Então, é muito importante o ministério infantil, que o seu filho possa fazer parte dele. E a palavra de Deus, ela é ensinada com amor e com dedicação. O coração da criança, ela é a terra mais fértil que existe. Quem chegar primeiro, planta e colhe. É por isso que a gente precisa chegar primeiro no coração dos nossos filhos. Eu não tenho filhos, mas eu considero as crianças daqui do Ministério Infantil como filhos espirituais. Nós ensinamos mesmo a respeito da palavra, da fé, do que eles podem, do propósito que eles têm, porque todos eles têm um propósito. E à medida que eles crescerem e caminharem conhecendo a palavra do Senhor, Deus vai mostrando o que eles serão. Alguns têm, dentro dos 5 dons ministeriais, pastores, mestres, profetas. E está lá, estão sendo ensinados. Mas eles vão reconhecendo o seu chamado à medida que andam firme no caminho que se deve andar. Porque o mundo, ele vai nos dar outras opções, outros caminhos. Mas a criança e nós adultos que temos a certeza e a convicção de que na casa do Senhor, aos pés do Senhor e na sua presença é o melhor lugar, a gente não vai desanimar, parar. Porque, amado, vem o desânimo, vem. Vem a vontade de parar, vem. Você já teve vontade já de entregar a liderança, não deixar de servir. Porque eu sei que a partir do momento que eu deixar de servir, eu posso esfriar. Eu posso deixar de vir cultuar com frequência. Fazer conforme a minha vontade. Mas eu recebi uma nova criação. Eu recebi uma nova criação. E eu não vivo mais das minhas vontades. Eu vivo do que o Senhor quer para mim. E estar aqui, servindo ao Senhor. Muitas vezes vocês nem me veem aí nos cultos. Quando me vê, eu estou lá, com as crianças. Amém? Então, esse foi o propósito. Por causa dos pequeninos. E é por isso, amados, que o Senhor, Ele quer que a gente se veja e faça como criança, porque elas dão frutos. Elas dão frutos. Vou contar só um rápido
né, relato que eu recebi para encerrar a minha ministração. Essa semana, uma mãe, ela é mãe e também é tia, né, do departamento infantil. Ela tem 2 filhos e tem um de 6 anos. Né? E todas as quarta-feiras e sábado, nós temos limpeza e organização, tanto da igreja como das salas onde as crianças ficam. E ele veio com a mãe, e esse de 6 anos ajudou a limpar, amados, do início ao fim. E não queria ir embora, queria ficar na igreja, ainda não tem alguma coisa para fazer ainda. Ele não queria ir embora, a ponto de que ele foi emburrado para casa. E quando ele chegou em casa, ele conversou: mãe, pergunte ao pessoal lá do diaconato se criança pode servir. Então, é assim que o Senhor quer que sejamos como crianças, desejando o seu reino, desejando estar o servindo, desejando estar na sua presença aqui nos cultos. Sabe, amados? Precisamos ser rápidos como crianças, agir e não atrasarmos o propósito que Deus tem em nossas vidas. Porque quando a gente diz não, nós atrasamos o propósito. Ainda que nós tenhamos uma vida, um trabalho bom, né, temos amigos bons, mas sem Jesus, nada disso vale a pena. Nada. E hoje eu entendo que sem Jesus não vale a pena mais viver. Não. E o Senhor, Ele conhece o som do nosso coração, né, e a nossa vida. Amém? Então não seja amado aquele que para o seu propósito. Amém? Que essa palavra tenha edificado a sua vida em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Antes de passar para Jair, gostaria mesmo de reforçar uma coisa aqui sobre a Eliette, né? E você vê que ela arrudeia, ela para nas crianças de novo, né? Tem jeito não. Tá impregnado na menina. Quem aqui tem filhos, querido? Levanta a mão. Amém. Você acha que seus filhos eles são alcançados pela vida de Eliette, pelo que ela tem? A Bíblia diz sobre honra, né? A Bíblia fala em Romanos 12:8, fala assim: se contribuir, que contribua generosamente. Se exerce liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E aqui a Bíblia está falando um pouco dos dons, que tem na igreja, né? Das atribuições. E a Eliette, ela tem essa de estar à frente, de pegar no arado mesmo. Eu conheci a Eliette no Rema, não foi? 2015, foi? 16, não foi? Primeiro ano. E a Bíblia fala também em Gálatas 6:6, diz assim, ó: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Você mesmo acabou de dizer que seus filhos são alcançados pelas instruções e pela vida de Eliette na igreja de criança. Sabe, querido, situações financeiras na igreja de honra, igual a gente está aqui, ó, colocando uma oferta quando um ministro, ou quando a gente chega junto de um irmão que está precisando, que está passando por uma necessidade, isso é para ser a coisa mais normal dentro de uma igreja. Mais normal do mundo.
Isso é para você estar andando nos corredores e Deus botar no seu coração de você abençoar alguém e você tirar do bolso e abençoar. Segundo o que a Bíblia está dizendo é assim, você passou por alguém, essa pessoa compartilha coisas espirituais com você, era normal você compartilhar das coisas naturais. Era normal você dizer, irmão, chegar lá no DI e dizer, não, eu queria pagar hoje tua janta ali com a tua esposa, porque você... Hoje eu quero pagar, viu, Noel? Eu quero que quando vocês terminarem, vá para lá, que eu vou pagar lá a janta. Eu estou falando sério, não estou dando exemplo, não. Você está aqui? Por quê? Porque a Bíblia diz que isso é para ser normal. Compartilhe todas as coisas boas com aqueles que os instruem. E eu não, tu vai lá para o DI quando tu vem para cá? Não, mas teu filho vai. Você está aqui? Então, às vezes, quem ministra aqui recebe uma oferta, é compartilhado as coisas boas, mas nem sempre a gente tem honrado aqueles que estão fazendo isso com nossos filhos. E eu quero aproveitar esse momento, porque ontem Eliette estava assim, ô pastor, parece um negócio. E o diabo até meu óculos quebrou, aí estava me mostrando um rachão no óculos. Eu disse, rapaz, Eliette, eu não acredito que é o diabo que quebrou teu óculos não, porque coisas quebram, sem precisar o diabo interferir. Bem no dia da administração, pastor. E ele precisa dele, porque senão não trabalha. Então nós vamos levantar uma oferta agora para ela comprar um óculos novo. Que ela não vai ficar com esse óculos rachado. Amém? Então está aqui o Pix de Eliette, queridos. E eu convido você não só com Eliette a seguir esse princípio. Eu queria orar por ela também e declarar que as fases na vida dela ministeriais vai só aumentar. Eliette tem um testemunho forte também de um acidente de moto, né, Eliette? Se ela fosse contar tudo que aconteceu com ela... E o tanto que o Senhor livrou ela, né? Já, né? Então é isso, gente. A Bíblia, ela fala também, né? Como eu acabei de citar, sobre esse dom da generosidade. E a Bíblia diz, aquele que tem, faça isso de forma deliberada. Não fique fazendo conta demais, não. Faça o que o Senhor colocou no seu coração. Não por constrangimento, nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Então faz isso com alegria e vamos orar por Eliette. Pai, eu te dou graças, Senhor, em nome de Jesus, pela vida de Eliette. Pai, obrigado, Senhor, pelo chamado, pelo dom, Pai, porque o Senhor depositou no coração dela a alegria de servir, Senhor, servindo e investindo em crianças. E a tua palavra diz que do reino, as crianças, elas têm o reino, elas são do reino. E Pai, muito obrigado, Jesus, porque existem corações como o de Eliette, aliados, Pai, dispostos a servir. Pai, pessoas que amam os bastidores, que amam, Senhor, estar com as crianças. Senhor, muito obrigado, Jesus. Eu declaro ela crescendo em graça, em favor. Eu repreendo em nome de Jesus toda obra, toda astúcia do inimigo contra a vida dela. Pai, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Assim eu declaro em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Boa noite, bom dia, meu irmão, graça e paz, amém? Vocês estão bem? Amém? Nós viemos aqui nessa manhã buscar o Senhor. Você não veio aqui para simplesmente ver a pessoa que está aqui na frente, não. Você veio ouvir o que Deus tem preparado para o seu coração. E o que Deus tem preparado para o seu coração, irmão, é coisa grande. É coisa maravilhosa. O que Deus tem preparado para o seu coração é algo extraordinário, que você nem imagina, nem pensa, mas vai acontecer em sua vida. Porque aquele Deus que prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. E Ele vai cumprir na hora certa, no tempo certo e no momento certo. Eu convido a igreja a se colocar de pé, nós vamos estar orando nesse momento. Deus, nós te rendemos graça nessa manhã. Te rendemos graça porque Tu és um Pai bom, Tu és um bom Pai, Tu és um Abba Pai. Nós estamos aqui na posição de filhos, ó Pai. E quem é o filho que pede algo ao Pai, o Pai não concede, o Pai não retribui. E nessa manhã, Pai, eu profetizo em nome de Jesus sobre a Tua igreja, Igreja Verbo da Vida aqui em Juazeiro, Pai, recursos chegando em todas as áreas.
Recursos chegando do norte, do sul, do leste, do oeste. Deus, para cada família que se encontra aqui nesse lugar. Pois nós cremos em famílias fortes. Quando a família está forte, a igreja também é forte. E nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos na tua providência em nosso meio. Em nome de Jesus, amém e amém. Se puder sentar, irmão, em nome de Jesus. Sabe, meu irmão, eu não sei o que você está passando nessa manhã. Eu não sei qual é a sua tempestade. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Mas eu quero dizer para você que há um Deus grande que vai suprir toda a sua necessidade. Há um Deus grande que vai entrar com providência na área que você precisa e necessita. Sabe, irmão, para você ser bem sucedido diante de Deus, você tem que saber 3 coisas. Primeiro, quem você é. Segundo, a quem você serve. Terceiro, quem é seu inimigo. Quem é você, irmão? Você é filho de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é sacerdote real, nação santa, povo escolhido. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro em Jesus Cristo. Você é cabeça, irmão, e não cauda. E a quem você serve? Você serve a um pai bom. Você serve a um pai que entra com providência em tudo. Você serve ao Jeová Rafá, ao Jeová Nissi. Você serve a um Deus que muda a história, que muda o quadro. Você serve a um Deus que faz o impossível acontecer. Sabe quem é seu inimigo? Seu inimigo é um derrotado, é um fracassado, é um falido, é um rato. É melhor do que um rato, é um rato molhado. Não tem casa. Porque a palavra de Deus diz que eu e você somos mais do que vencedores. Sabe, pastor, passou um filme aqui na minha vida agora. Sabe, pastor, porque eu vivia isso aqui. Eu vivia isso, pastor. Sabe, irmãos, e subir aqui e ministrar é fácil. Eu quero ver você descer daqui e viver o que você ministrou. Porque subir aqui é fácil ministrar. Eu posso ministrar. Mas eu quero saber se você vai descer daqui e vai viver aquilo que você está ministrando. Eu costumo dizer, irmãos, que é uma palavra que eu guardo para mim e sempre vou levar, que o que queima dentro de mim jamais pode se apagar. Porque o Deus que criou o fogo é o mesmo que acendeu a chama. E aquele mesmo que acendeu a chama em mim, Ele quer acender a chama em você nessa manhã. Essa chama que um dia se apagou, essa chama que um dia não está mais acesa, nessa manhã você vai sair daqui transformado, mudado, através do fogo do Espírito Santo que está sobre a tua vida. Esse fogo, irmão. E você sabia que fogo não se mistura com fumaça? Não, não, não. Fogo não se mistura com fumaça. Sabe, irmão, você tem que ser pastel, ou você tem que ser cristão, pastel de rodoviária. Mas como é isso, cristão, pastel de rodoviária? Quem já foi na rodoviária, quem já comeu pastel? É mais óleo do que carne. Irmão, você tem que estar mais no óleo do que na carne. Porque tem muitos que dizem aí, a carne é fraca. Mas a minha Bíblia diz que o Espírito é forte. Então a carne não tem que prevalecer sobre o Espírito não, irmão. Quem tem que prevalecer é o Espírito Santo de Deus. Quando o pecado bater em sua porta, você vai dizer, aqui não, porque eu sou fogo, e o fogo do Espírito está sobre mim. Aleluias. Aleluias. Sabe, irmão, veio uma palavra na minha mente chamada antecipar. Agora eu pergunto para a igreja, antecipar governa? Às vezes, irmão, se antecipar não governa. Governa aquele que sabe discernir. Aquele que sabe discernir o tempo. De que é para pisar no acelerador. Aquele que sabe discernir o tempo, se é para pisar no freio. Aquele que sabe discernir o tempo, se aquela conversa está ao seu alcance para você entrar ali e resolver alguma coisa. Sabe, há um texto na Bíblia, eu vou pedir para colocar aqui em João 11, da morte de Lázaro, que Marta sempre se antecipava a Jesus. Você sabia que se antecipar às vezes causa danos para a sua vida?
Você tem que esperar o tempo de Deus na sua vida, irmão. E João 11, 21, coloca aí, meu irmão, por favor. Vamos estar lendo essa palavra. Aqui foi a morte de Lázaro. E Marta chega para Jesus e disse: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Coloca outro versículo aí, irmão, por favor, 23. O versículo 23. E declarou Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Olha o que Jesus disse para Marta: seu irmão há de ressuscitar. Mas bota o versículo 24 aí. Olha Marta se antecipando de novo. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela não entendeu que a associação de Lázaro com Jesus era grande. Irmão, há uma palavra nessa manhã que eu quero deixar para você. Em que associação você está? Com quem você está se associando? Você está associando com quem? A associação, meu irmão, é semelhante ao elevador. Ou vai levar você para cima, ou vai levar você para baixo. Sabe quem já andou de elevador sabe, se você apertar, acionar o botão para cima, ele vai te levar para cima. Mas se você acionar o botão para baixo, ele vai te levar para baixo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, qual é as pessoas que você está se associando? Essas pessoas que você está associando, está acionando o botão para você ir para baixo ou para você ir para cima? Marta está se antecipando. Versículo 25, irmão. Olha aí, bota aí. Olha o que Jesus disse. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou ainda que morra, viverá. Ei, irmão, talvez seu sonho morreu nessa manhã, talvez você enterrou seu sonho como Lázaro e foi enterrado, mas eu quero dizer para você nessa manhã que seu sonho está sendo ressuscitado. Deus está ressuscitando sonhos nessa manhã. Sonhos que foram enterrados, sonhos que desceram à sepultura, mas nessa manhã o Senhor está trazendo de volta para mim e para você. Não se antecipe, irmão. Espera o tempo de Deus. E se eu fosse dar um tempo para essa ministração, eu dizia assim, ó: o extraordinário de Deus acontece em dias comuns. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele e diz: irmão, o extraordinário de Deus acontece nos dias comuns. E que se você for ver aí, meu irmão, o extraordinário nessa passagem aconteceu. Aconteceu, Lázaro ressuscitou. Mas eu quero dizer para você que eu me converti em agosto de 2000, irmão. Há um convite de uma pessoa que trabalhava comigo e ele me convidou aqui mesmo em Juazeiro. Eu morava aqui ainda. E ele me fez um convite. Em agosto de 2000, eu me converti ao Senhor. Em dezembro do mesmo ano, eu já desci as águas. É tanto que eu e esse amigo que me chamou, nós se batizamos juntos, e nós assim resolvemos se batizar no Rio São Francisco. A gente desceu as águas ali no Rio São Francisco. Sabe, e essa trajetória de estar sempre envolvido com a obra, estava no meu sangue. Mas quando eu me converti, eu não imaginava, irmão, o que Deus tinha preparado para mim. O que Deus tinha para mim. O que Deus tinha preparado para o meu futuro. Sabe, irmão, porque, pastor, tem uma coisa que eu odiava, era pastor. Para mim, pastor era ladrão. Por que eu falava isso? Porque a minha mãe até hoje congrega e era crente evangélica. E eu sempre dizia para minha mãe, quando ela ia para a igreja: vai deixar o dízimo para o pastor, né? Vai deixar o dízimo para o pastor, né? O pastor está te roubando. Não sou eu, mas também meu pai falava isso. E assim, irmão, muitas coisas mudaram, sabe? Eu tive que ir embora para Salvador, porque o pastor que estava aqui, quando eu me converti, ele foi embora. E a gente pegamos uma amizade tão grande, que eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Gilberto. Eu quero honrar a vida dele. Foi um pastor que me levantou, foi um pastor que me ajudou, foi um pastor que, assim,
sempre esteve comigo. O que eu aprendi, eu louvo a Deus pela vida dele. Eu quero honrar a vida dele, irmão. Seja grato pela pessoa que te levanta, irmão. Honre aquele que um dia te levantou. Não é porque que você não está no mesmo ministério que você vai deixar de honrar essa pessoa. Porque eu fiquei 22 anos junto com ele. E o que eu aprendi, eu agradeço a ele. Eu sou grato à vida dele. Muitas vezes não somos gratos. Aquilo que passou no passado, você tem que agradecer, irmão. Sabe, irmão, e eu passei por muito departamento dentro da igreja. Eu não tenho que falar muito de testemunho do mundo, porque eu não era de aprontar muito. Eu não era um drogado, um alcoólico, um prostituta, não. Mas dentro da igreja, Deus me usava. Sabe, meu irmão, eu passei a liderar homens durante 4 anos. Homens casados, homens já mais velhos do que eu. Quantos aconselhamentos eu fui dar a casais, irmão? Eu jovem ainda, mas eu ia lá aconselhar. Eu ia lá falar, porque havia uma dificuldade nos casamentos. Passei por departamento de homens, passei por missões. E ali evangelizava, pregava a palavra, fazia culto nas praças, fazia culto em quadra. Tudo com autorização do meu pastor. Saía para evangelizar nas ruas, os drogados. Irmão, como é gratificante você sair de madrugada. Porque quem mora em Salvador sabe o quanto ali tem pessoas drogadas, alcoólicos, de madrugada na rua. E você sair para ministrar a palavra, irmão. Mas o que mais agrada no meu coração é que você não só levava a palavra, mas levava um centro de recuperação. E aquela pessoa ia para o centro de recuperação. E lá se recuperava. E hoje, meu irmão, eu tenho um contato de pessoas aqui que saiu das drogas, foi para o centro e hoje se recuperou. Hoje é um pastor. Hoje é o ministro do evangelho. É gratificante você saber disso, irmão. Que a palavra que você ministrou no coração de uma pessoa. Aquela pessoa se converteu, aquela pessoa aceitou a Cristo. E não está mais no mundo. Está louvando ao Senhor. Então é gratificante, irmão. É gratificante. Sabe, e o pastor disse, ó, Jair, eu quero te levantar, pastor. Irmãos, eu nunca cheguei aqui na Igreja Verbo da Vida, quem me conhece, nunca cheguei e contei para ninguém que eu era um pastor. Nunca. Porque o pastor um dia me disse, ó, Jair, esse título de você, pastor, eu não vou tirar. Porque quando é pastor, é pastor. Quando se levanta, você é levantado. Sabe, irmãos? E eu tive que estudar durante 2 anos de teologia, porque o pastor sabe disso, que eu era da Batista. O pai do pastor era da Batista. Você tem que estudar 2 anos de teologia para se levantar, pastor. Ainda mais, quando você terminar de estudar a teologia, você tem que passar por um concílio de pastores, onde muitos pastores faziam pergunta para você, para ver se você era aprovado. E eu passei por tudo isso. Passei por tudo isso. Em 2013 eu fui levantado a pastor. Mas eu não pedi para ser pastor. Nunca entrou. E desde quando eu entrei aqui na igreja da Verbo da Vida, a primeira pessoa que eu procurei para conversar foi o pastor Wilson. Foi o pastor Wilson que eu me abri, foi o pastor Wilson que eu conversei com ele. Eu não conversei com o pastor Serginho, eu chamei o pastor Wilson para a gente conversar, dialogar. E passar a minha vida, passar a situação. O que tinha acontecido com a minha vida. Sabe, meu irmão, mas eu nunca me preocupei. Como o pastor Serginho sempre estava ministrando, que chegava pessoas famosas lá, pastor, e já queria entrar no gabinete de pastor Serginho para dizer, ó, eu sou pastor. Como é que eu vou pregar aqui? Quanto vai ser meu salário? E não é assim, irmão. E não é assim. Em 2013 eu fui levantado a pastor. Eu não gosto muito desse número 2013, não. Porque Jesus está à direita do Pai. A rede foi lançada à direita. O discípulo foi 12. A divisão dos pães só 12 cestos. Então não tem mais o que falar, meu irmão. Não tem mais o que falar. Sabe? Aleluia. Mas o pastor me deu um desafio. No mesmo ano de 2013, Jair, surgiu a oportunidade para você
assumir uma igreja. Meu pastor sempre foi um pastor missionário. Tem trabalho em todo o interior da Bahia, ele tem igreja aberta. Coité, Conceição de Coité, sabe? Água Fria, Valência, Cachoeira. São lugares do interior que ele sempre abria trabalho e enviava pastores. Porque ele continua tendo essa visão. Irmãos, eu fiquei 2 anos num lugarzinho pequeno, um povoado pequeno, sabe? E para minha filha foi ruim, porque minha filha já estava com 9 anos, minha filha em Salvador, gostava de praia, gostava de shopping, e o lugar que a gente foi nunca tinha, não tinha isso, não tinha praia, não tinha shopping. E para ela foi difícil, com 9 anos já. Foi difícil para ela. Sabe, um lugar tão pequeno, irmão, que não era esse bairro aqui. Não chegava nem esse bairro. Para você ter uma ideia, para você ter uma diversão, você tem que ir para as cidades mais próximas, que era Mutuípe ou Valência. Eu ficava em Serra Grande, no meio, entre as duas. Tão pequeno, povoado. Sabe, quando eu cheguei lá, só tinha eu, minha ex-esposa, minha filha e mais 10 irmãos. Sabe, e aí, irmãos, o trabalho foi crescendo. No decorrer do tempo, o trabalho foi crescendo. Eu fiquei 2 anos lá. Sabe, quando eu estava projetando para ficar os 3 anos, quando eu estava projetando para ficar ali, o trabalho que ia ser de 2016, o pastor chega para mim e diz, já eu vou aí que eu quero ter uma conversa com você. Também quero, pastor, eu quero passar uns projetos para o senhor. No nosso trabalho aqui, porque a igreja já estava crescendo. Estava com 3, já estava com 80. Durante 2 anos. E aí, irmãos, o pastor chega, eu todo alegre, motivado, passando os projetos, tal. Ele chega para mim, ei, filhinho, você vai embora de volta. Mas a igreja está crescendo, eu preciso de você. Sabe, naquele momento me deu uma tristeza no meu coração. Mas como? O povo aqui, eu vou deixar o povo. Sabe, já está aquele costume, aquela alegria, aquele convívio. Mas ele chegou para mim e disse, não, eu estou precisando de você lá. Eu estou sozinho, a igreja está crescendo. Eu quero levar você de volta. Vai se levantar outro pastor aqui, vai se colocar outro pastor aqui, mas no momento agora, eu preciso de você lá. Meu coração ficou triste no momento. Mas ele disse que você tem que obedecer. Se você não obedecer, você sofre as consequências. E eu obedeci. Eu voltei para Salvador. Voltei. Mas Deus tem um propósito para mim em Salvador. Que foi conhecer o Rema. Depois eu entendi o porquê Deus me trouxe de volta para Salvador. Depois eu entendi o porquê Deus me colocou de volta. Porque um jovem, que hoje agora é pastor também da Verbo da Vida, congregava comigo na Batista, ele me fez esse convite. Jair, eu quero fazer um convite para você. Tem uma escola chamada Rema, você ouviu falar? Não, nunca ouvi falar. Eu vou remar, é? Não, rapaz, você vai conhecer a palavra. E eu fui. Já trabalhando, voltei em Salvador, trabalhando, também trabalhava de carteira assinada, trabalhava na igreja do pastor, e fui. Fui conhecer o Rema. Nessa época, quem estava dando aula era o pastor José Anderson, Pipoco do Trovão, Sapatinho de Fogo. Ele dando aula nos fundamentos da fé. Só que a empresa que eu estava trabalhando estava passando uma dificuldade tremenda. Estava demitindo os funcionários e nas demissões que ele fazia, ele botava a rescisão, tudo zerado, ou seja, o funcionário não ia ter direito a nada. E agora a pessoa tem que procurar o sindicato para resolver a situação. Eu passei por esse momento, irmão. E eu lembro que o último dia da inscrição, antes disso, a filha do pastor Raimundo, a Patrícia, que era diretora do Rema, que ainda é, hoje em Salvador, ela chegou, pega a sua ficha, leva a sua ficha à sua casa e assine com fé. Tenha fé. Irmão, eu estava desempregado, a rescisão estava zerada. Sabe o que aconteceu, irmão? E eu orando, último dia, sabe, irmãos, eu já tinha ido na caixa para ver se o FGTS estava sendo liberado, mas teve um determinado dia que eu estava no meu quarto, deitado, o Espírito Santo de Deus falou comigo, vai na Caixa Econômica.
Vai na Caixa Econômica. Eu disse, Senhor, fazer o que na Caixa? Vai lá. Mas, Senhor, já fui lá e nada. Vai lá. Eu dormi, desobediente, já disse, vai lá de novo. Vai na Caixa Econômica. Irmãos, eu fui. Peguei a fila. O último dia eu fazia a inscrição do Rema. O FGTS estava preso. Só quando eu botei o cartão lá, foi liberado aquilo que eu estava precisando. Foi liberado aquilo que eu estava precisando para fazer a matrícula do Rema, irmão. Aquele dinheiro que estava retido, eu ouvi a voz do Senhor falando comigo e disse, eu vou. Porque aquilo que Deus diz, aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir em minha vida e vai cumprir na sua também. Eu não sei como você entrou aqui, meu irmão. Mas eu quero dizer para você que há um Deus grande na sua vida. Solta a imagem aí, irmão, por favor, que eu deixei para vocês. Solta a imagem aí. Irmão, você não é um Fusca. Você não é um carrinho de mão. Você é uma locomotiva. E a locomotiva, ela passa por cima. Pode vir adversidade, pode vir tribulação, pode vir perseguição. Você é uma locomotiva e você vai passar por cima de tudo e de todos. Porque é maior que está em você. Maior que está em você, irmão. Você tem uma força de uma locomotiva. Você não tem uma força de um fusquinha e nem um carrinho de mão. Muitas vezes, meu irmão, nós estamos com dificuldade de estar adorando ao Senhor. Sabe, irmão? E a adoração tem que ser verdadeira. Tem que ser eterna. Mas para terminar a ministração nessa manhã, eu quero dizer para você que há 3 tipos de pessoas, né, que quer participar da igreja, mas às vezes não participa. Porque se frustra, tem desânimo, tem tristeza. Sabe, tem muitos que passam por tempestade, arrudeia até a igreja. Passa por dificuldade, arrudeia até a igreja. Mas fica fora. Fica fora da igreja. Tem aqueles que a tempestade vem, a luta vem, a dificuldade vem, as provas vêm, até entra na igreja. Mas não se envolve com nada. Fica sentado, ouvindo ministrações. Um departamento está precisando de pessoas para trabalhar, para ajudar na casa do Senhor. Sabe, irmãos? Mas tem aqueles que é diferente. Tem aqueles que, quando bota a mão no arado, não olha para trás. Ele passa por dificuldade, ele passa por tempestade, mas reconhece a presença do Senhor. E reconhecendo a presença do Senhor, ele é diferente. Há um fervor do Espírito de Deus. Há um fervor do Espírito Santo de Deus se manifestando sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre o teu ministério. Há um fervor de Deus. Há um fervor de Deus que vai fazer você, irmão, se transformar, mudar a sua história. Seja fervoroso no Espírito. Seja fervoroso no Espírito. Sabe, meu irmão, e antes de eu ir embora para Salvador, a minha casa estava passando por dificuldade grande. Sabe, havia umas brigas que não estava certo. Eu via muito atrito entre meu pai e meu irmão mais velho, que era policial de Petrolina. E sempre havia atrito entre os dois. E um dia desses atritos que os dois sempre teve, sabe, irmãos, e chegou um tempo de eu ouvir meu pai agredir minha mãe. Porque ela tentou apartar aquela briga, não agredir de murro, mas simplesmente deu um empurrão na minha mãe, que eu vi minha mãe cair, bati na parede, e aquilo ficou triste aquilo ficou marcado na minha vida. Sabe, eu me levantei como uma locomotiva naquele dia, novo convertido, para dizer basta.
Na minha casa eu não quero mais isso. Aqui dessa casa eu não quero mais isso. Sabe, meu irmão, e naquele dia, como eu vi, eu fiquei triste, porque eu vi meu pai empurrar minha mãe, eu vi minha mãe bater na parede por causa daquela briga. Era uma briga todo final de semana, quando chegava um sábado, meu coração ficava triste. E esse irmão, meu irmão ele faleceu de acidente de moto. Policial, foi para Petrolina um sábado, e antes dele ir para Petrolina, eu estava no quarto, trabalhava numa pousada, eu ia trabalhar à noite. Ele pediu um CD evangélico para ouvir. Eu dei um CD evangélico para ele. Até aquela música Rompendo em Fé. Cada vez que minha fé é provada. Sabe, e meu irmão pegou o CD e começou a ouvir. Eu só queria dormir, porque eu ia trabalhar mais tarde numa pousada. Eu queria só dormir. Sabe, meu irmão entra no quarto e me entrega o CD aqui. Ore por mim. Eu novo convertido, não entendia nada. Foi a última vez que eu vi meu irmão ali, meu irmão. Sabe? Foi a última imagem que eu vi meu irmão vivo. Foi quando ele chegou para mim e disse, ore por mim. E ele saiu, pegou a moto, sendo policial. Mesmo sendo policial, foi sem capacete. E lá em Petrolina aconteceu um acidente, eu já estava trabalhando à noite. Sabe, minha mãe liga para mim, eu não trabalho, ela vem para cá, para casa, porque seu irmão teve um acidente. Sabe, quando chegou, ele já falou, seu irmão faleceu. Para mim foi os piores momentos da minha vida aqui. Aquilo ficou marcado, porque depois eu entendi. Quando ele pediu para orar, porque eu não orei. Quando ele pediu para orar, eu deveria cancelar. Talvez não poderia ter acontecido. Mas o novo convertido eu não entendia. Sabe, quando meu pai agrediu minha mãe, eu me levantei com uma locomotiva. No outro dia eu fui para Petrolina, onde meu tio era tenente da polícia, agora é capitão aposentado, mora em Petrolina. Eu fui lá, conversei com ele, olha, tá demais, eu não estou aguentando. Acontecendo isso em casa. Meu irmão, meu tio sem saber, ele disse, Jair, vamos lá. Ele pegou o carro, não contou conversa, veio para cá, no mesmo bairro onde eu moro. E meu pai estava aqui, sabe, ele pegou meu pai, colocou aqui, fizemos uma mesa redonda, começamos a conversar, ele começou a conversar, e meu pai só de cabisbaixo, sem falar nada porque estava errado, porque agrediu minha mãe, sempre tinha confusão na minha casa, ele com meu irmão mais velho, que faleceu. Sabe, a última palavra naquela reunião foi eu que disse. Eu disse, meu pai, se um dia você levantar a mão para minha mãe de novo, você vai fazer as malas e vai embora daqui. Eu falei isso. Agora eu quero dizer para você, igreja, vocês que são casados, vocês que têm sua esposa, que têm seus esposos, zele da sua esposa como Cristo zela da igreja. Ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Talvez no seu casamento você está precisando de uma palavra, de um conforto, mas eu quero dizer, ame a sua esposa. Ei, dá o melhor à sua esposa. Lá era o melhor restaurante, dê o melhor vestido, dê o melhor sapato. Qual foi a última vez que você saiu com ela? Qual foi a última vez que você foi ao restaurante? Que você fez uma viagem com ela? Porque família é projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Ei, Karine, se coloca de pé. Está chegando. Não vai demorar, não. Deus já está ouvindo sua oração. Às vezes está doendo, tá. Só Deus sabe as lágrimas que você derrama. Mas eu quero te dizer, que há uma cadeira reservada para o seu marido. Você vai estar com ele aí do lado dele. Sabe, não vai demorar. Não vai demorar. Grave o que eu estou dizendo hoje, não vai demorar. Seu marido vai estar aqui, cultuando com você, servindo com você, fazendo a obra com você, porque é a promessa de Deus que você e sua casa venham servir ao Senhor.
Receba a sua vitória, minha irmã. Receba a sua vitória. Deus vai mudar a sua casa. Se coloque de pé, igreja. Vamos estar louvando um pouquinho. Vamos estar louvando um pouquinho. Aleluias. É promessa de Deus, irmão. Famílias aqui sendo restauradas. Famílias aqui sendo libertas, curadas. Casamentos sendo restaurados. Casamentos sendo transformados. Homens e mulheres ousados com autoridade. Homens e mulheres ousados no servir, no fervor ao Senhor. Oh, aleluias. Aleluias. Oh. Aleluias. Aleluias. Ele é infalível. Ele é imutável. Ele é inabalável. Oh! Aleluias. Aleluias. Cadê o pastor? Pastor. Por favor, pastor. Aleluias. E teve um dia que eu estava em casa, o pastor me ligou, né? Para a gente resolver algo. Ele disse, Jair, vamos ali na ONG. Que a gente precisa resolver algo para a gente ter uma reunião da ONG. Lá em Petrolina fizemos a reunião e voltamos para casa. Pastor, o extraordinário de Deus acontece em dias comuns. Naquele dia no carro, dentro do carro, eu abri o meu coração para você, pastor. Que eu nunca tinha abrido para ninguém.
Mas eu abri para o Senhor. Tudo que eu passei, sabe? Todos os processos. Eu quero dizer que eu amo ao Senhor. De coração. O Senhor não veio em Juazeiro por vir em Juazeiro. O Senhor veio em Juazeiro porque tem algo grande aqui nesse lugar. Não vai desistir. Não vai ser 2 anos só como petróleo, como foi em Sobradinho. Vai ser anos e anos aqui nesse lugar. Vai. Porque Deus chamou você para essa igreja ser conhecida aqui em Juazeiro. E vai ser conhecida aqui em Juazeiro. Através do Senhor. E depois daquela conversa que eu tive com o Senhor, muitas coisas destravaram em mim, pastor. Muitas coisas destravaram na minha vida. Porque eu estou precisando só de uma pessoa que abre seu ouvido para mim, para ouvir o que eu tinha para falar. E o Senhor ouviu. Eu quero dizer que muito obrigado por tudo. Por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e vai continuar fazendo.